Olá! Nesse vídeo você vai conhecer o Frankenstein mais sensível dos quadrinhos. Eu não quero ficar sozinho pra sempre, não. Frank é um personagem da Turma da Mônica criado por Maurício de Souza, fazendo parte do núcleo da Turma do Penadinho. Ele é um Frankenstein criado pelo Dr. Frankenstein. Para quem não conhece, Frankenstein é um monstro muito famoso na literatura, de um livro escrito anonimamente por Mary Shelley em 1818. Neste livro, um jovem estudante de medicina chamado Victor Frankenstein dá vida a uma criatura através de vários cadáveres. O monstro, abandonado pelo seu criador, começa a assimilar sentimentos humanos e a compreender sua triste condição, passando a perseguir o seu criador. História bem tensa, né? Na cultura popular, esse monstro foi chamado de Frankenstein, e, como sabemos, é uma história que foi imortalizada, tendo diversos livros, filmes e quadrinhos sobre a obra. Já na Turma do Penadinho, como todos os personagens, ele ganhou uma aparência mais cartunesca e nada assustadora, sendo um monstro ingênuo que apronta várias confusões no cemitério, além de ter um grande coração. Mas quando ele estreou, não tinha um visual tão inofensivo assim não. Sua estreia foi em 22 de setembro de 1963, na Folhinha de São Paulo, em uma tira do Penadinho, que ainda era chamado de Fantasminha na época. Nessa tira, o Penadinho pede que o Frank tente se lembrar de algo que não é mostrado pra gente. Então ele fala que não adianta, que ele não consegue lembrar da sua infância. Parece uma história conhecida, não é? Pois é, foi assim que o nosso querido Frank estreou, já sem saber a sua infância que não teve. Depois, ele participou das tiras do Penadinho no Diário de São Paulo, estreando na tira 128 dele, em 1964. Nela, o Frank diz ao Penadinho que vai fazer uma plástica, e o Penadinho responde que finalmente ele vai trocar essa cara horrenda. Então o Frank responde: "Mas quem disse, cara? Vou mandar tirar essa cicatriz horrível daqui." Pior que o Penadinho não estava errado. O visual do Frank era assustador. Tanto é que no livro da FTD, em que ele aparece colorido no ano seguinte, o Penadinho ainda pergunta quando é que ele vai fazer aquela operaçãozinha plástica. Nos gibis, ele estreou apenas nos anos 80, fazendo uma ponta na história O Solitário, publicada na 4ª edição do Cascão. Essa história foi protagonizada pelo Loeb e o Frank aparece ali no meio da Turma do Penadinho, mas logo ele teria história solo. Uma das primeiras foi a Frank o Legal, publicada na edição 6 do Cascão pela editora Abril. Nela, o Frank tenta ser legal com todo mundo, mas acaba mais atrapalhando do que ajudando. Quando ele desabafa com o Penadinho diz que apesar de atrapalhado, ele ainda é seu amigo. Ou melhor, era. Já na sua próxima história solo, publicada na edição 20 do Cascão, fomos apresentados ao criador do Frank. Nela, o Penadinho desconfia que roubaram o cérebro do Frank e junto com o Muminho vão atrás do Dr. Frankenstein, que ainda era chamado de Frankenstein, e lá descobre que o doutor estava lavando o cérebro. No final, ficou tão limpo que o Frank não estava pensando em nada. Vocês devem ter notado, mas o visual do Frank estava bem diferente das tiras e também do que conhecemos hoje. Isso porque cada desenhista fazia o Frank à sua maneira. Tanto é que, acompanhando a revolução dos traços do personagem, podemos notar que ele foi um dos que mais mudou ao longo do tempo. Ele só passou a ter o visual definitivo do jeito que conhecemos a partir dos anos 90. Inclusive, foi nessa época em que o personagem passou a ter várias histórias, geralmente envolvendo seu cérebro ou algum parafuso que ele costuma perder. Ao longo do tempo, as histórias do Frank passaram a ser mais voltadas ao seu jeito bobão de ser, tentando aprender algo novo usando os personagens, como na história Sardinha, publicada na edição 214 do Cebolinha, na editora Globo. Essa história foi a precursora de várias que viriam depois no mesmo estilo. O Frank vê uma criança fazendo algo na outra e tenta repetir com os personagens do cemitério. Aqui ele aprende a famosa sardinha, que é dar um peteleco com os 2 dedos, e usa isso no Penadinho, Muminho, Zé Caveirinha, Zé Vampir, Lobe, e quando chega no Cranicola ele não tem bumbum para isso. Até que depois ele aprende outra brincadeira chamada de ovo frito para estressar o pessoal do cemitério. Já quanto ao seu nascimento, tem várias versões que contam isso. Só que, claro, a forma dele nascer foi a mesma. Um doutor tem uma máquina que faz o monstro criar vida. Uma dessas histórias é A Namorada do Dr. Frankenstein, publicada na edição 85 da Mônica pela editora Globo.
Nela, a noiva do Dr. Frankenstein desiste do relacionamento com ele, pois ele só fica trabalhando e esquece dos encontros. Assim, anos se passam, ele finalmente consegue dar vida ao seu filho e vai apresentá-lo à sua ex-noiva. Ele diz para ela que o Frank é o seu filho, seu orgulho e sua maior conquista. Então ela diz que teve mais sucesso do que ele, já que nesse tempo teve vários filhos. Mas com certeza, a história mais marcante do Frank foi a Ser Criança, publicada na edição 261 do Cascão e que virou um clássico em desenho animado. Nela, o Penadinho e o Zé Vampiro contam histórias da sua infância e perguntam ao Frank o que ele aprontava quando era criança, gerando uma crise existencial nele, já que o coitado não se lembra se foi criança algum dia. Então, ele vai perguntar ao seu pai como foi que ele nasceu. Seu pai tenta usar a desculpa de que é a cegonha que trouxe ele, mas ainda assim não convence. Dessa forma, o doutor revela ao Frank que ele nunca foi criança e mostra como o Frank foi criado com partes de outras pessoas. O coitado sai dali chorando, uma moça acaba se apaixonando por ele, mas o Frank tenta mostrar para ela que ele é um monstro, que nada ali é dele mesmo. Então, o pai dele aparece e explica que não importa se cada parte dele pertenceu a outra pessoa. O importante é o conjunto, ou seja, o que ele é hoje, pois é isso que fará um amanhã melhor. Depois de tocar o coração do Frank, ele dá uma chance para a garota e o final é lindo de se ver. Seu pai recebe uma carta do Frank dizendo que agora ele sabe o que é ser criança e que o pai dele precisa ver o que é ser avô. Como dito anteriormente, essa história virou desenho animado no VHS homônico. Acho que eu nunca fui criança. Puxa, então você deve ter dado um trabalhão pra nascer! Puxa, da mãe dele! Já outras participações que o Frank fez em desenhos animados foi em pontas nas animações 3D do Penadinho O que era mesmo pra eu pegar? Achei! e participou da história O Baile Frank, que saiu no Cine Gibi 2. Oi, Frufru! Estamos atrasados? Nunca me senti tão bem. Nos quadrinhos, teve apenas uma revista da coleção de miniaturas da editora Salvat, vindo com uma miniatura do personagem, claro. Nas Graphic MSP Penadinho Vida e Penadinho Lar, foi feita uma nova versão do personagem desenhada pelo Paulo Crumb e a Cristina Ei. E esse é o Frank, pessoal, um dos monstros mais sensíveis dos quadrinhos e que nos rende ótimas histórias mostrando que não importa de onde viemos, mas o que somos de verdade por dentro, além de render várias confusões com seu jeito de ser. Mas e vocês? O que acham do Frank? Gostam do personagem? Comentem aí embaixo! E é isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixe seu gostei aí embaixo. É novo no canal? Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera!